Mercedes deu uma entrevista bem completa dizendo como foi os detalhes do desenvolvimento para a versão B do W14. Canal Treta F1, notícias diárias com foco da informação. Amigos, vocês vão notar que eu melhorei a resolução da câmera, beleza? E foi assim que a Mercedes desenvolveu a sua versão B do W14 em 2 meses. Uma entrevista muito completa e curiosa que vários engenheiros da Mercedes concederam. Vamos ver agora. Toda a equipe resumiu o trabalho na versão B do W14 como 2 meses de trabalhos intensos sem margem para erros. E se na Red Bull tem a Hannah Schmitz, que foi a estrategista responsável no ano passado, a Mercedes tem a Claire Simpson, que nada mais é do que a chefe da aerodinâmica de toda a equipe. Ela comenta que o princípio de tudo é necessário estabelecer o fluxo de ar que eles desejam ao redor do carro. Determinado por onde eles querem que o fluxo de ar passe sobre o carro, pegam todas as ideias dos engenheiros e colocam na mesa. Depois é realizado o primeiro teste sobre as ideias mais interessantes. Após isto, eles partem para as simulações. Na simulação gráfica, eles tentam identificar se o fluxo de ar está seguindo conforme eles propuseram. Obtendo um resultado positivo, aí sim eles partem para o túnel de vento. O famoso túnel de vento, onde é colocado uma maquete do carro em tamanho original. E aí sim é feita toda a simulação com alta precisão. Lembremos que o uso do túnel de vento é limitado pelo regulamento, então eles não têm tempo a perder ali. Além de verificarem no túnel de vento se eles conseguiram o resultado que queriam, eles também têm que verificar uma outra coisa muito importante: se as novas peças instaladas no carro não vão atrapalhar o fluxo de outras peças, das peças que já existiam no carro. E isso já é um trabalho para um outro engenheiro, Andrew Muir, engenheiro responsável pela simulação. Ele diz que é necessário entender se o novo componente leve é confiável o suficiente e como ele reagirá às tensões quando for montado no carro. Passando por esse primeiro teste, aí sim vem os testes na simulação para ver o quanto este novo componente ou novos componentes vão melhorar no tempo de volta. Feito isso, agora vai para a última etapa, a simulação final, onde os pilotos vão pilotar o carro virtualmente com as novas peças instaladas no simulador oficial da própria equipe. E para esta etapa entra outro grupo de engenheiros, que dizem que a última etapa do trabalho é trazer tudo para o simulador e envolver os pilotos com a avaliação deles. É de responsabilidade deles, nessa última simulação final, junto com os pilotos, definir se é uma atualização que realmente vai melhorar o carro e se está dentro da relação custo-benefício. Ok, então vamos recapitular o que a Mercedes trabalhou durante esses 2 meses. Primeiro, definir no novo conceito o melhor fluxo de ar / aerodinâmica para o carro. Segundo, desenhar. Terceiro, simular no computador. Quarto, simular no túnel de vento. Quinto, testar a confiabilidade, resistência e adequação com as outras peças já existentes no carro. E depois vem a simulação virtual com os pilotos. Passado todas essas etapas, aí sim vem a fabricação, de responsabilidade do diretor de operações, onde ele diz que o departamento de aerodinâmica prepara um modelo ou desenho do que você precisa. Depois vai para a fabricação, que faz um molde. Depois vai para o departamento de compósitos para fabricar o componente. Pessoal, compósitos é basicamente matéria-prima, fibra de carbono, alumínio, metal, madeira, plástico, a matéria-prima envolvida para fabricar a peça. Depois tem a pré-montagem, o controle de qualidade e depois o teste de integridade estrutural. Ele relata que é realmente um grande esforço para a equipe. E finalizando tudo isso, depois da peça pronta e instalada no carro, aí vem o chefe de operações da pista, Richard Moscone, que explicou mais ou menos como vai ser em Mônaco. Veja bem, o teste real em pista é um trabalho feito nos treinos livres de sexta-feira, única sessão que permite às equipes realizar trabalhos de avaliação das novas peças instaladas. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo entre a avaliação da nova atualização e o trabalho necessário para definir a configuração para este grande prêmio específico. Ou seja, entre o treino 1 e 2 que ocorre na sexta-feira, eles têm que avaliar se a atualização progrediu ou não e depois começar o acerto do carro para aquela pista específica. Ele continua, vejamos. Normalmente, às sextas-feiras, tentamos aprender o máximo possível sobre a nova atualização, enquanto aos sábados, treino 3 e classificação, tentamos maximizar o acerto para a classificação e a corrida. Precisamos saber exatamente quais são as expectativas em termos de equilíbrio do carro e avaliar se correspondem aos dados que nos chegam da pista. A opinião do piloto é fundamental quando testamos uma nova atualização.
Ele é o primeiro a perceber se o carro realmente melhorou e deve informar os engenheiros. Depois dos testes, estamos no briefing. Briefing é onde todo mundo senta depois da sessão, piloto, engenheiro, chefe de equipe e tudo mais, e começam a conversar sobre o desempenho do carro e os ajustes. Lá é onde descobrimos exatamente como está o desempenho da atualização e se está de acordo com as expectativas. Meus amigos, olhos atentos para a Mercedes em Mônaco. O paddock deles vai estar um reboliço com essas novas atualizações. Vejamos.